Olá, amigos do canal Nascer Várias Vezes no YouTube. Hoje eu quero responder um e-mail que eu recebi com a seguinte pergunta. Regis, por que você fala tão mal do merecimento? Você acha que não existe merecimento? Eu vou responder. Esse conceito merecimento que está invadindo o espiritismo tem que ser esquecido. Isso é um conceito materialista. Ou seja, ele tem valor? Tem. Por exemplo, uma pessoa estudou muito e passou no vestibular. Ele mereceu passar. Beleza, até aí tudo bem. Mas as pessoas usam esse conceito para muitas outras situações. Nós vivemos numa época extremamente individualista e os conceitos que realçam o individualismo estão hipervalorizados. Nós somos frutos de um meio. Então, da mesma forma que se você tivesse nascido na época da escravidão, ou você seria escravo, ou você seria senhor de escravo, provavelmente, e acharia isso normal, hoje você vai achar normal conceitos como merecimento, que são próprios de uma sociedade extremamente individualista. Bom, eu falei duas coisas, eu vou explicar isso daí. Vou explicar isso aí com um exemplo muito simples. Você plantou um pé de milho. Você foi lá, você escolheu a semente, você plantou na época certa, você foi lá, aguou, cuidou do pé de milho e colheu. Você vai dizer, olha, eu mereci colher esse milho. É verdade, você mereceu porque você fez a sua parte. Mas será que essa é a realidade toda? Ou será que essa é uma realidade que só preza o lado individualista? Pois se não, vejamos. Você tem uma pessoa honesta e uma desonesta. Um tem uma fazenda e o outro está do lado de uma fazenda. Os dois têm uma plantação de milho. Quando chove, chove para os dois, para o honesto e para o desonesto. Quando o sol nasce, ele nasce para o honesto e para o desonesto. Quando a seca vem, ela vem para o honesto e vem para o desonesto. Portanto, a pessoa honesta, ela tem mais merecimento do que a desonesta. Vamos supor que a desonesta roubou a semente de alguém e a honesta foi lá e comprou. Só que o resultado vai ser exatamente igual. Os dois vão plantar a semente, vão receber chuva e vão colher. Se não chover, vão ter os mesmos problemas. E aí, como é que você explica isso daí? O que eu quero estar te dizendo é que nós estamos inseridos numa realidade. E existem partes dessa realidade que a gente não controla e que tem a ver com a dinâmica da natureza, tem a ver com a dinâmica da sociedade e não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com a variedade, com a diversidade de experiências que nós precisamos ter para evoluir. Nós precisamos de ter contrariedades, porque são essas contrariedades que dão um empurrão, ajuda a tirar a gente de uma zona de conforto. Eu explico. Você plantou e veio a seca e você não colheu aquilo que você gostaria de ter colhido. O que a natureza nos deu? A inteligência, a razão, a racionalidade, a capacidade de estudar, a capacidade de refletir. Aí a pessoa pode pensar, pô, o que eu posso fazer
Quais são as soluções que eu posso ter? Então, envolve sim uma dinâmica individual, mas envolve também um fluir da vida, um fluir da natureza e um fluir grupal. Vamos analisar uma situação que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Os chamados narcoconservadores da Colômbia, né, que são os traficantes colombianos, descobriram que uma ótima forma de lavar dinheiro é invadir terra na Amazônia. São os grandes grileiros de lá, boa parte deles envolvido com madeira clandestina, não sei o quê, estão ligados ao crime organizado. Hoje em dia no Congresso você tem uma medida provisória para legalizar essa situação, ou seja, esse pessoal bandido vai ter mais poder ainda no Brasil. E isso vai gerar consequências, porque esse pessoal vai querer eleger deputado, senador, presidente, governador. Ao legalizar a terra desses grileiros, a maior parte deles envolvidos com crime organizado, nós estamos aumentando o grau de violência na nossa sociedade nos próximas décadas. Essa é uma consequência lógica. Por quê? Porque nós estamos dentro desse fenômeno grupal. Então não adianta você imaginar que simplesmente porque você vai ter uma cultura de paz, o mundo vai se transformar. Se aquelas pessoas que são mais propensas à violência vão estar mais ricas, mais poderosas, graças a esse mecanismo de grilagem de terra na Amazônia. Eles vão ter, se já não tem, né, mais capacidade para comprar rádio, para comprar televisão, para influenciar em pastor, para fazer tudo. Aí o que você pode esperar? Uma pessoa honesta vai lá e compra um adubo para a terra dele, como já acontece hoje no Brasil. O outro vai lá e simplesmente rouba o caminhão de adubo da pessoa, ou para o caminhão na fazenda dele e rouba o adubo. Isso é uma dinâmica grupal, é uma dinâmica social que independe da pessoa ser honesta ou desonesta, mas que no plano, em termos de plano espiritual, vai gerar para ela determinadas necessidades evolutivas, determinadas necessidades de raciocínio, de criação de mecanismos de autodefesa, ou seja, vão ser desafios que vão exigir com que essa pessoa use, utilize, usufrua de determinadas características pessoais e grupais para conseguir transformar não só a si mesmo, mas a sociedade, o meio ambiente, seja tudo mais. Você entendeu? Por isso que o conceito de merecimento, ele é um conceito falso, porque uma pessoa ela pode ser honesta, pode ser trabalhadora, pode ser tudo, e a falência, porque ela foi lá, comprou o adubo, pegou um empréstimo no banco e de repente não tem como pagar. E aí você vai dizer, ela não teve o merecimento de ter uma boa colheita? Ou será que você vai dizer, não, isso daí é um karma, porque ela não sei o quê, vai inventar desculpa para não olhar a realidade básica. A realidade básica é que, numa sociedade que dá poder a narcotraficante colombiano ou madeireiro clandestino, não sei o quê, você está aumentando a violência dentro dela. E essa violência vai atingir todos, assim como o sol nasce para todos. E as pessoas que vão estar nessa sociedade vão ter que enfrentar esse desafio. É assim que funciona. Por quê? Porque o importante é a evolução do espírito. E para um espírito que vive 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, todas essas experiências, elas são pequenas, mas são extremamente importantes para que esse indivíduo, para que esse espírito aprenda
a usar o melhor que existe dentro dela. Portanto, cada experiência de vida traz um desafio. Cada experiência de vida traz aquilo que nós precisamos desenvolver. Por exemplo, uma pessoa comprou um caminhão de adubo e foi roubado. Ela vai ter vontade, vai ter dentro dela ódio, vontade de ter violência e tudo mais. Ela vai ter que aprender a lidar com isso, a não se deixar dominar pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. Ela vai ter esse desafio. Esse desafio é espiritual. O que ela vai oferecer para o espírito dela tem que ser amor. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não possa se defender. Ela vai ter que aprender como que eu vou me defender. Quais os recursos que eu vou utilizar para me defender. Ou seja, às vezes é uma pessoa que está isolada, individualista, ela vai ter que aprender a trabalhar coletivamente. Ela vai ter que aprender a trabalhar em grupo. Ela vai ter que aprender, por exemplo, a fazer compra coletiva. Ou seja, vão ser desafios de união, de apoio mútuo, de autoproteção, que todos os espíritos têm que aprender. Todos os espíritos precisam aprender a trabalhar coletivamente. E todas as experiências que a gente tem, todas, as positivas e as negativas, são muito importantes para a gente exercitar aquilo que é mais importante para o espírito. E o tempo de vida nosso aqui, vamos supor, uma pessoa que vive 80 anos, pode parecer muito, mas para um espírito que tem 3.000 anos, o que é 80 anos? É muito pouco. E aquilo que ele aprender, aquilo que ele desenvolver, ele vai poder aproveitar ao longo dos séculos. E aí sim, aí ele teve o merecimento, porque ele teve uma evolução espiritual. Mas não o conceito de que ele foi curado porque teve merecimento. Quer dizer que a pessoa que morre não teve merecimento? Bem, a morte não é punição, gente. E nem viver é benefício. Não é? O plano espiritual está aí. O plano espiritual é importante. Ele é que é realmente importante. A gente tem que parar de ter uma visão materialista, nós temos que ter uma visão espiritual da vida. Bom, eu espero ter colaborado um pouco com vocês e convidar vocês para curtir o canal, divulgar o canal. Um grande abraço, seja sempre conosco. Muito obrigado, paz e bem.